você sentar. Você não imagina como que meu coração, desde o primeiro dia que eu vim aqui, no domingo passado, foi acelerado, foi agitado pela realidade do Espírito aqui. Existe uma realidade viva da presença, da graça, do favor, da ação de Deus neste lugar. E algumas palavras vieram ao meu coração. Tenho conversado muito com o Lê, a gente tem dialogado já faz um bom tempo, e ele tem demonstrado de alguma forma um desejo que a gente pudesse estar compartilhando algo com vocês, mas às vezes nós passamos aqui rápido, às vezes a agenda também não bate por causa da programação de vocês. E graças à disponibilidade do pastor Sileio, ele abriu essa possibilidade para que nós pudéssemos estar compartilhando algo com vocês. E tem muita coisa borbulhando no meu coração. Para mim é muito difícil quando eu tenho uma noite para falar. Muitas vezes a gente rejeita convites por causa de falar pela, às vezes, dificuldade de organizar um assunto para que a gente possa ser relevante em um período tão curto. Porque eu entendo muito a seriedade de compartilhar do Evangelho e das Sagradas Escrituras. Por isso a minha vida é estudar e a minha vida é orar. Eu tenho gastado os últimos 20 anos da minha vida servindo ao Senhor em missões, em escolas de treinamento, em mobilizações de oração, escolas de avivamento. Servi Jocum por 5 anos, tive a oportunidade de servir na África por um tempo, e quando eu recebi o desafio de ir para a África, eu troquei um carro pela viagem. Servi o Clamor por mais ou menos 4 anos, fiz a escola em 2003, trabalhei com a escola até 2008, foi o último ano que eu trabalhei na escola. Depois nós movimentamos um tempo com uma escola de avivamento, Corandel. É uma escola que carregou alguns ministros que incendiou essa nação. Um deles é o meu pai espiritual, que é o Gregório McNutt. Eu conheci o Gregório em 98, numa escola de Jocum. E no dia que eu conheci ele, na vida estragou completamente. Apesar de eu já estar numa dinâmica de buscar o Senhor de uma forma muito intensa, o encontro com ele, meio que o que ele falou e o que ele trouxe, é a realidade da presença dele para o local. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto, a ponto de uma escola de missões com aproximadamente 120 jovens, o que uma manhã era uma manhã de quietude, onde você via centenas de jovens espalhados pelo espaço da missão, um lugar de profunda quietude e reverência, onde os jovens estavam compenetrados na palavra do Senhor, que era o tempo da meditação, que era o primeiro momento da missão.
E era um momento de muito silêncio, as pessoas nem cumprimentavam umas às outras, pela seriedade do momento. Depois do Gregório passar pela base, o que a gente via era gritos e correria, onde as pessoas estavam desesperadas, embriagadas, onde o que eu nunca tinha visto, o que era considerado um culto normal, depois da presença dele as pessoas eram carregadas para os dormitórios, cheias do poder de Deus, cheias da presença de Deus. Eu falava: Deus, eu quero isso para a minha vida. Por isso vale a pena viver, por isso vale a pena morrer. E aquilo de alguma forma consumiu a minha vida por um tempo. Se existe uma palavra que mexe comigo, é avivamento. Se existe uma palavra que queima no meu coração, é avivamento. J.I. Packer fala sobre palavras quentes ou palavras eletrizantes. J.I. Packer é considerado o último dos puritanos. Tem dezenas de livros escritos por ele, alguns traduzidos pela Fiel, outras Vida Nova. Um violento dele é Entre os Gigantes de Deus, que fala sobre o estilo de vida dos puritanos. Um livro muito violento, muito poderoso, com vida de Deus. E ele falando sobre essas palavras, ele fala sobre santidade como uma palavra quente, eletrizante. Assim como a palavra sexo ou a sexologia mexe de alguma forma com jovens, eletrizam jovens, captam. A palavra santidade, a palavra avivamento, ela deve na mesma proporção mexer com crentes que anseiam por realidades espirituais. Porque avivamento fala da própria realidade de Deus. E avivamento, ele foi uma palavra que é muito usada, e é muito usada em diversos movimentos, em diversos meios evangélicos no Brasil, e cada pessoa às vezes tem entendimento superficial ou fragmentado do conceito avivamento, mas poucas pessoas aprofundam para saber o que de fato é um avivamento, ou o que foi um avivamento. Porque quando você pesquisa sobre avivamento, você começa a saber mais, a se inteirar mais a respeito da realidade do avivamento. Então, são palavras que fazem sentido para você, porque você sabe quando Deus trouxe avivamento na terra. Isso tanto numa perspectiva bíblica, porque na verdade a palavra avivamento não está na Bíblia, mas o Deus que aviva, ele se moveu entre o povo, e a própria realidade da presença manifesta de Deus é o que trouxe essa evidência, e não só no contexto bíblico, mas na história também. Deus, ele se moveu na história, e Deus, ele continua se movendo na história. Deus, ele está vivo, Deus, ele está ativo na história, avivando, vivificando, fortalecendo, encorajando. Salmos 85 fala: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e torne-a conhecida, para que na tua ira o Senhor lembre da misericórdia. Porque se Deus não intervir na história com avivamento, amados, há um momento de degradação, quando Deus entrega os homens às suas próprias concupiscências, às suas próprias inclinações da carne. Se Deus falar, o
padrão religioso, mas gradativamente, geração após geração, as pessoas vão se inclinando às influências dos seus próprios desejos. E o que é? Onde culmina isso? Sodoma e Gomorra. Degradação moral. O homem vivendo ou se tornando aquém do padrão que Deus estabeleceu para que ele pudesse viver. O homem reduzido nas suas próprias aptidões, nos seus sentidos, na sua consciência, uma consciência manchada. Isso é, se Deus falar, humanidade viva segundo os seus próprios prazeres. Mas o que acontece quando existe uma igreja remanescente? Uma igreja que ouviu falar de Deus. Graças a Deus, porque na história da humanidade existe uma semente que foi preservada. Existe uma semente que Deus, sabe quando Deus separa uma semente? Sabe quando Deus está na história da humanidade separando o joio do trigo? Isso é algo que Ele sempre fez, Ele nunca parou de fazer. Para que na plenitude dos tempos, no tempo Kairos, na história da humanidade, sabe quem vai ser manifesto? Uma palavra que veio para o meu coração enquanto eu estava conversando com o Leandro. Deus me deu uma palavra que veio muito forte no meu coração em Cantares, capítulo 8, versículo 5. Quem é essa que sobe no deserto, encostada no ombro do amado, o amado da minha alma? Quem é essa que sobe do deserto? Quem é essa que sobe do deserto? Encostada no ombro. A igreja, por muito tempo, quando você começa a estudar a história da igreja, você vê altos e baixos, altos em termos de realidades de avivamento e baixos de vales de degradação social e moral. Mas em todos esses momentos, Deus, Ele preservou o povo, Ele escolheu o povo, Ele nutriu o povo, Ele acolheu o povo, Ele protegeu o povo, para que no final dos tempos, é o trunfo dele. Qual que é o trunfo de Deus? A esposa para o seu filho. De um povo que não amou a sua própria vida. Um povo que escolheu, tão somente, apesar das provas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das provações, apesar de um ano de intensidade de vírus, uma pandemia que influenciou o planeta, houve um povo fiel, um remanescente. Essa noiva que vem do deserto,
palavra que está muito vigente em algumas correntes de igrejas que prega o evangelho da prosperidade, que reduziu o impacto da graça de Deus, onde as pessoas utilizam da graça para viver de forma reduzida que Deus criou o homem para viver, tornando a graça uma desculpa para viver de qualquer maneira. Mas o deserto fala de um processo que Deus sempre trabalhou e Deus continua trabalhando com o povo dele. Em Oséias ele fala para Israel: eis que eu atrairei para o deserto e ali lhe falarei ao coração. Porque o deserto, existe uma chave decodificativa quando você está estudando os 5 livros da Torá. E tem um livro que se chama No Deserto, Devarim. E esse livro fala sobre o processo que Deus trabalha com o povo dele, e Deus incute valor, incute verdade, incute princípios. É onde Deus ele tira da noiva ou da igreja ou de uma pessoa particularmente atrativos ou aquilo que nos fascina. Às vezes nós estamos nessa terra, mas existe algo que encanta ainda os nossos olhos, e de alguma forma isso reduz o efeito da nossa devoção a Deus, porque nós amamos Deus, mas também nós amamos outras coisas. Nós amamos proporcionalmente, às vezes um cônjuge, às vezes um filho, às vezes família, às vezes o próprio ministério. É um ídolo na nossa vida, para o nosso coração. E quando Deus ele nos conduz para o deserto, é um momento em que Ele trata de maneira pessoal, particular, individual, onde Ele, o calor do deserto, o sol escaldante, vai consumir, vai queimar. É um processo de apuração, de purificação. Eu gosto muito uma metáfora disso, é o próprio Ourives. Tem uma passagem que eu gosto muito dela no Salmo de número 97, que fala que na frente dele vai um fogo. Na frente de Deus há um fogo. Quantos querem Deus? Quantos desejam Deus? Quantos desejam Jesus? Quantos querem encontros? Eu acredito que o propósito das reuniões tem como meta encontros. Nós nos reunimos para que nós possamos encontrar, não apenas com os irmãos, que é muito bom. É muito bom a dinâmica relacional da igreja, o abraço, o afeto, as orações, o encorajamento. Isso nós devemos praticar de forma mais expressiva até. Mas o propósito das nossas reuniões tem a ver com o encontro sobrenatural. Porque quando nós falamos sobre habitação, 2 Pedro 2, a partir do versículo 5, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de nos tornar
adoração para o nosso Deus. Deus, Ele está trabalhando conosco para que nós possamos ser esse lugar, esse altar, esse edifício onde a reunião dos santos vai ser um lugar onde vai literalmente trazer Deus. Onde Deus vai ter prazer em nós, mas para que isso, na frente dele vai um fogo. Eu acredito, amados, que nós estamos passando em fase de provações, individualmente, cada um está lidando com algum tipo de luta, de batalha, mas encara isso como uma provação de Deus. Porque havendo sido aprovado, tem muitos benefícios quando nós somos aprovados por Deus. A noiva que sobe do deserto, encostada no ombro do amado, foi uma noiva que se sujeitou ao processo. E ela foi atraída para o deserto, mas no deserto ela foi aprovada por Deus. Ela foi aprovada e o amado da alma foi ao encontro dela. Ainda que ela estivesse sofrendo no processo. Amados, entendam uma coisa: aquele que não poupou seu próprio filho não vai nos poupar do processo. Se você quer Deus, se você quer encontro sobrenatural, se você quer experimentar a glória de Deus na sua vida, entenda, na frente dele vai o fogo, porque ele é o fogo do ourives. Nós precisamos entender as perspectivas proféticas, da forma como os profetas viam Deus, da forma como os profetas viam o povo. E os profetas sempre traziam uma perspectiva celestial. E Malaquias estava vendo Deus como um ourives. O ourives é aquele que acende o fogo para purificar o ouro, porque ele sabia da riqueza. No próprio livro de Malaquias expressa a riqueza do povo de Deus. Se existe algo que é importante para Deus, é o povo dele. E muitas das vezes nós não medimos nessa perspectiva, porque nós achamos o que é importante são recursos, são bens materiais, é o carro novo, é a casa top. Isso não é riqueza valioso para Deus. O que tem valor para Deus é o povo dele, e principalmente o povo que foi purificado pelo fogo. Na frente dele vai o fogo. Isaías 48 fala do processo de purificação, 48 ou 43, 10. Fala da forma que ele usa para nos purificar. Então essa noiva que sobe do deserto, encostada no ombro do amado da alma, é uma igreja que foi aprovada por Deus. Que Apocalipse fala de quem é essa noiva.
Apocalipse fala de quem é essa noiva. Essa noiva é gloriosa. Essa igreja é gloriosa. Essa igreja resplandece a glória, resplandece a beleza, resplandece virtudes de quem Ele é. E Deus está nos chamando nesse tempo para que a gente possa se render ao processo. Está difícil, tudo que você precisa é da graça, porque não é por esforço nosso. A graça de Deus está disponível, não para que a gente possa viver uma vida dissoluta, mas para que nós pudéssemos nos tornar quem Ele nos criou para ser. A graça de Deus está disponível para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, para nos encorajar. Talvez tudo que você precisa nesse tempo é de uma palavra, mas uma palavra que venha do próprio Deus para você, falando quem você é. E se Deus diz quem você é, isso é o processo de trazer identidade, trazer para você uma convicção que o Criador do universo, Ele tem a respeito de quem você é. Quantos querem Deus aqui? Quantos desejam ser um lugar para Deus? Quero ler com você Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Existe uma graça disponível para nós. Existe uma graça acessível a nós. Uma graça que é um favor merecido de Deus. Para nos impulsionar, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos revigorar, para nos empoderar. Porque qualquer favor de Deus é uma extensão da graça dele. O dom de Deus é uma extensão da graça dele. A bondade de Deus é uma extensão da graça dele. Os pensamentos dele é uma extensão da graça dele. Eu gosto muito dessa passagem quando Paulo ele fala aqui em 1 Tessalonicenses 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Esse texto para mim é um texto que eu estou mais ou menos uns 3 meses preso nele. Sabe aquela comida do profeta?
Quando Elias comeu o pão que o anjo trouxe, e aquele alimento fortaleceu ele por 40 dias de jejum. Existem momentos na nossa vida que vai vir uma palavra de Deus, e essa palavra de Deus vai ser tão precisa, tão densa, tão forte, tão nutritiva, que ela vai ser alimento para nós durante algum tempo. E é quando Deus ele deseja que a gente possa ruminar ela de uma forma, porque ela tem a ver com o nosso desenvolvimento, ou com aquilo que precisa estar intrínseco em nós para constituir a nossa personalidade. Porque o processo da meditação tem a ver com isso. Você jogar para dentro, para que isso seja parte de você. Lembra quando o profeta ele comeu o rolo e aparentava amargo, mas depois se tornou doce como mel ao paladar? Existem algumas palavras que a gente vai ter que ruminar. Ela parece ser pesada, mas ou difícil mas ela vai se tornar mel para nós. Interessante que mel na Bíblia, amados, tem muito a ver com algo que dura por muito tempo. Porque tem registros de mel que não pereceu. Você sabia disso? Que existe registro de mel de mais de 10 mil anos. Isso tem a ver com a palavra de Deus como mel. Então algumas coisas que você precisa digerir, isso vai ser parte da sua vida por muito tempo. Eu acredito que por algum momento Deus vai nos dar porções que vai servir para nós como esse tipo de alimento. Tem um texto que eu ruminei ele eu fiquei praticamente 2 anos, Efésios 2:10, Efésios 3:10. Foi um texto que eu fiquei 2 anos preso nele. Todos comentários possíveis, existentes, português, inglês, espanhol, eu fui atrás dessa revelação. Só que existiam verdades que tinham a ver com o que Deus está querendo fazer nesse tempo, que é através da igreja, através dessa noiva que sobe do deserto. Sabe qual noiva que é? Que Deus vai usar ela para manifestar nos céus a multiforme sabedoria de Deus e tornar essa sabedoria conhecida aos governantes. É essa noiva que sobe do deserto, que tem tal poder, tal autoridade, porque é uma noiva, como diz Paulo aqui nesse texto. Paulo ele estava vindo de um contexto de muito sofrimento e perseguição aqui. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que nós vos visitamos, mas como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar o seu Evangelho. Em meio a grandes dificuldades, porque nossa exortação não procede do erro, nem de motivações desonestas, nem é feita para vos enganar, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que testa ou que prova o nosso coração. Devido às muitas provações, perseguições, dificuldades, o coração dele foi provado por Deus. E é mediante esse estágio de aprovação que ele estava escrevendo como alguém que foi aprovado por Deus. Para quê?
para anunciar o glorioso, o evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Sabe qual é a noiva que vai anunciar o evangelho? É a noiva que sobe do deserto. É a noiva que sobe do deserto. Ou a noiva que está num processo em Deus no deserto. É a noiva que está sendo consumida pelo fogo. Nós pedimos para que Ele venha, mas Ele, do trono dele, sabe o que é isso? O Ruach HaKodesh é o sopro do Santo, é o Espírito que ele sopra. Até que eu venha, se contenta com o Ruach, com uma porção do Ruach. E essa porção que nos aviva, que nos vivifica. Eu gosto do que Bill Johnson fala. Quantas vezes você foi batizado com o Espírito Santo? Aí você, como um bom pentecostal, você diz, uma vez, eu já fui mais de 100 vezes batizado com o Espírito Santo. Porque todas as vezes que eu precisei de ser empoderado para uma nova ação, uma nova missão, sem esse batismo fortalecedor, empoderador, não me capacitaria para tal missão. Então eu precisaria desse novo revestimento sobrenatural. Então até que Ele venha, no processo da nossa rendição aos processos, está difícil. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Ele não vai nos poupar. Por mais que você seja espiritual, ou que você entenda, ou que você saiba, Ele não vai nos poupar. Vamos ficar de pé.